Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 29 de setembro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E mais uma vez temos o padrão aqui de pouca coisa acontecendo aqui na faixa de Gaza, mas teve coisa acontecendo, teve um túnel muito grande descoberto ali, também algumas coisas acontecendo aqui na Judéia e Samaria e o principal da ação acontecendo aqui no Líbano. Muito bombardeio israelense no Líbano, mas teve novidade também aqui, ó, bem ao sul aqui, ó, no porto de Hodeida, no Iêmen, né? Vocês lembram que ontem os Houthis lançaram um míssil balístico contra Tel Aviv, foi derrubado o míssil, não causou nenhum dano, mas é lógico, Israel está retaliando os Houthis aqui e parece que eles perderam também o porta-voz dele, aquele cara que estava sentado do lado do Alckmin na posse do presidente do Irã, lembra? Aquele cara morreu hoje num voo ido do Iêmen para o Irã, né? E existem rumores também de um helicóptero que teria caído lá no Irã com membros dos Houthis e da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, mas eu estou achando esses rumores meio precipitados, eu vou falar sobre isso em detalhe, porque a questão toda é essa: se Israel consegue derrubar o avião do cara, consegue derrubar helicóptero dentro do Irã, quem garante que o helicóptero do Ibrahim Raisi, né, que o presidente do Irã que morreu algum tempo atrás, não foi de fato obra de Israel, né? Todo mundo toma como um acidente, que teria sido um acidente, o tempo estava realmente muito ruim, a região é muito montanhosa, né, na época, não se especulou outra coisa, mas talvez tenha sido exatamente isso, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Urso Polar do Pampa, Grey Wolf e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, começando aqui, vamos falar justamente sobre o porto de Hodeida. Ali, o aeroporto, que é controlado pelos Houthis, e o porto de Hodeida estão explodindo tudo aqui, uma grande operação israelense, ainda maior que aquela operação que aconteceu em julho, né? Vocês lembram, em julho, Israel também fez um ataque contra os Iêmens, exatamente depois de um míssil do Iêmen ter chegado em Israel, também foi derrubado, também não causou danos, mas Israel avisou que iria retaliar caso isso acontecesse, né? Então naquela época retaliou e agora está retaliando novamente. Olha só que impressionante a explosão aqui. Uma explosão atrás da outra, né? Realmente uma coisa muito grande aqui. Esse daqui é o aeroporto controlado pelos Houthis lá no Iêmen. Aqui tem outra imagem aqui do porto de Hodeida, no Iêmen, né? Então a gente está falando aqui do Iêmen. Vocês lembram, o Iêmen é esse país aqui. Ele está em guerra civil, então a parte leste do país está controlada por uma facção que é a favor da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, então é uma facção mais tranquila, mas essa região aqui de Saná, essa costa oeste aqui do Iêmen, está controlada pelos Houthis, que é uma facção terrorista que tem feito vários ataques, que decretou guerra contra Israel e coisa e tal. E aqui você tem a visão aqui, ó, do porto de Hodeida. Parece que teve, agora acabou de aparecer aqui mais um caso aqui atingindo ali alvos aqui nessa região de As-Salif também, ou seja, é um grande ataque aqui contra Hodeida, o aeroporto de Hodeida aqui e o porto de Hodeida, né? Hodeida não é a capital do Iêmen, a capital é Saná, mas Hodeida é a cidade mais economicamente relevante dessa área controlada pelos Houthis aqui. É um grande porto aqui no Mar Vermelho, por onde chegam as armas, por onde chegam... Toda a economia do Iêmen controlada pelos Houthis passa por Hodeida. Então, exatamente, Israel está fazendo uma limpeza ali no porto, e, segundo dizem os israelenses, é justamente em função do míssil balístico feito, o ataque com mísseis balísticos feito contra Tel Aviv, né? Então, é a quarta maior cidade do Iêmen, mas como eu falei para vocês, ela é muito importante economicamente, é um porto, é por onde chega tudo ali no Iêmen.
Aqui mais imagens aqui da destruição ali de Hodeida. O Ansar Allah, que é um dos líderes sêniores lá dos Houthis, disse que o ataque, Israel bombardeou apenas o aeroporto vazio de Hodeida, mas nossas operações vão continuar e o Iêmen, o apoio do Iêmen não vai parar nunca e coisa e tal. Besteira isso. O aeroporto não é usado mais como aeroporto civil, é verdade, mas é usado como base militar pelos Houthis, né? Daí a importância dele ser destruído nesse ataque, né? O porto é muito usado e vai ser um prejuízo grande para os Houthis ali, né? Mais aqui uma visão aqui dos alvos ali do aeroporto, dá para ver que tem bastante coisa pegando fogo, né? Aqui também uma outra imagem de coisas pegando fogo ali. Ou seja, os Houthis estão sendo atacados muito fortemente agora, né? Israel, depois de ter acabado com o Hamas ainda está lá na faixa de Gaza, mas não consegue fazer mais nada, né? Agora já destruiu o Hezbollah no Líbano, talvez os Houthis seja a próxima etapa, né? Seja o próximo passo para destruir esses exércitos terroristas do Irã. Talvez seja esse o planejamento de Israel, mas eu não creio que seja isso, tá? O mais provável é que Israel está fazendo apenas a retaliação mesmo pelo míssil que foi lá em Tel Aviv, uma vez que os Houthis é uma coisa meio distante, não é uma ameaça tão grande contra Israel, e talvez se fosse para fazer um ataque à distância, seria melhor fazer contra o Irã de uma vez, que é quem está encabeçando todo esse ataque de qualquer forma, né? Então, certamente isso daqui é retaliação pelo míssil lá em Tel Aviv, mas é bom que os Houthis vão aprendendo também como é que vai ser o futuro deles, se eles não mudarem de ideia rapidinho, né? E a gente tem também a informação de que houve uma queda de avião envolvendo o porta-voz dos Houthis, o Mohammed Abdul Salam. Você vai reconhecer ele é o cara que estava sentado do lado do Alckmin na posse do presidente do Irã, e é uma figura, o sujeito, né? Botaram o Geraldo Alckmin lá junto com todos os líderes terroristas do pessoal. Muito engraçado isso, a gente falou sobre isso na época. Enfim, dizem que esse avião estaria indo em direção ao Irã e caiu, né? Eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Ainda são relatórios não confirmados. Tem surgido também muitas dessas coisas aqui, olha só. Um helicóptero que estaria carregando terroristas do regime islâmico do Irã, lá da Guarda Islâmica Revolucionária do Irã, e também Houthis do Iêmen, teria caído no oeste do Irã. Então é outro boato que está surgindo por aí. Eu não creio que isso aí seja verdade, tá, gente? Porque o que está acontecendo? É muito comum esse tipo de coisa. Na onda de otimismo, o pessoal começa a inventar boato e o pessoal acreditar em boato. Então eu seguraria essa coisa aqui, tanto da morte desse cara, quanto do helicóptero. Eu acho que ainda é cedo para confirmar. Isso daí pode ser só excesso de otimismo do pessoal no primeiro momento, né? Agora, realmente, se for confirmado esse tipo de coisa, que Israel conseguiu derrubar esse avião e derrubar o helicóptero dentro do Irã, isso abre um questionamento sobre o presidente do Irã, que morreu alguns meses atrás, o Ibrahim Raisi, né? Vocês lembram, teria sido um acidente de helicóptero, o helicóptero dele caiu, ele morreu com toda a equipe, né? Eles tinham ido visitar um reservatório na divisa com o Azerbaijão e depois passaram por uma tempestade grande numa área montanhosa e o helicóptero teria caído, né? Então, beleza, na época muita gente falou, pode ter sido Israel derrubando o helicóptero, né? Mas não tinha nenhuma evidência disso, parecia muito mais provável um acidente. De novo, isso aqui é tudo relatório não confirmado, então eu não levo isso em consideração. Mas se, por um acaso, isso se confirmar, pode ser que realmente tenha alguma coisa a mais nessa história aí. Israel tem alguma capacidade de identificar e derrubar esses aviões e helicópteros lá no Irã, né? Outra coisa que está acontecendo, que estão falando aqui também, mas eu também acho muito cedo para acreditar nisso daqui, não vi muitas confirmações disso daqui, mas aqui está dizendo o pessoal que a operação por terra vai começar em poucas horas e os alvos são limitados a alguns pontos-chave no sul do Líbano, não é uma invasão de larga escala. Ou seja, o que ele está falando aqui é que Israel estaria se preparando para fazer uma invasão no Líbano, fazer operações por terra no Líbano, mas não seria uma invasão de larga escala, seriam pequenas incursões em pontos específicos visando determinados objetivos ali no sul do Líbano, objetivos chaves, né? Mas, de novo, não leve isso aqui em consideração, estou colocando para vocês que está sendo discutido, mas a questão é isso, está uma onda de otimismo tão grande, o pessoal falando, não, Israel consegue tudo, está fazendo tudo, não sei o que lá, começam a surgir esses boatos,
que geralmente são falsos no final das contas, é a onda do excesso de otimismo do pessoal, né? Bom, agora, isso daqui não é, isso aqui é verdade, né? Isso daqui são mais bombardeios israelenses em Beirute, ou seja, aquelas operações que a gente tem visto Israel fazer, né? Todos os dias, não tem mais aqui. Na faixa de Gaza tem pouca coisa, a gente vai ver que teve algumas coisas aqui, na Judéia e Samária também bem pouca coisa, mas aqui no norte você repara que Israel continua com muita ação aqui no sul do Líbano, em Beirute, né? Atingindo alvos do Hezbollah ali. Nessa guerra não acabou ainda não, tá? O fato de ter destruído toda a cúpula do Hezbollah, ainda tem um monte de gente do Hezbollah. O Hezbollah é uma entidade muito grande, tem uma grande capacidade ali. Então Israel está muito cuidadosamente destruindo essa capacidade militar do Hezbollah, né? Teve também foguetes do Hezbollah contra o norte de Israel de ontem para hoje. Então o que a gente tem aqui é justamente essa imagem aqui de Beirute de ontem para hoje, uma série de ataques feitos por Israel ali, né? Você vê o barulho dos aviões bombardeiros chegando, né, e fazendo bombardeio ali na região, realmente impressionante, mais um monte de imagens aqui de explosão ali em Beirute essa noite, né? E aqui mais algumas imagens do ataque no Líbano, né? Continua também atacando o Líbano. Mais imagens ali dos ataques israelenses no Líbano, né? Agora, a gente tem ali na faixa de Gaza um túnel que foi recentemente descoberto ali, mais um túnel feito pelo Hamas ali. Continuam as operações israelenses ali na região da faixa de Gaza, justamente para identificar essas estruturas do Hamas, né? O Hamas ainda está lá, né? Assim, não tem mais capacidade de oferecer resistência, não tem feito mais ataques, mas ainda estão lá. E é lógico, Israel sabe que precisa destruir até o final o Hamas, né? Então aqui mais um túnel que eles identificaram, depois que eles identificam tudo, que eles fazem todo o mapeamento do túnel, eles vão lá e destroem o túnel, evidentemente, para acabar com essa infraestrutura, mas eles notaram aqui várias salas, vários quartos, tá vendo? Portas anti-explosão e coisa e tal, enfim, várias salas que tinha ali nesse túnel, né? A operação envolveu a 5ª Brigada de Engenheiros de Combate, que fizeram depois a explosão de todo o túnel, aqueles preparando os explosivos para fazer a demolição disso daí, né? Então tá aqui, dá para ver um túnel muito grande mesmo, era numa área civil, continha quartos, equipamento, armas ligadas aos operativos do Hamas. Enfim, mais uma operação com sucesso ali na faixa de Gaza, né? Aqui falando sobre o local onde estava o bunker do Nasrallah, que virou um buraco no chão, né? Impressionante a profundidade, né, que teve que ir a bomba do Israel para conseguir atingir esse bunker lá. Realmente, e parece que a gente teve a informação de que eles conseguiram retirar o corpo do Hassan. Então já tem o corpo do Hassan, não se sabe em quantos pedaços. Além disso, 20 outros coleguinhas do Nasrallah também foram destruídos nesse ataque. Alguns nomes foram divulgados já, os outros ainda estão dependentes de identificação, né? Então, o chefe da unidade de segurança do Nasrallah, um consultor do Nasrallah, o chefe da construção de força do Nasrallah, enfim, um monte de gente importante do grupo Hezbollah que acabou sendo destruída. Está a reportagem completa aqui. O exército israelense colocou 20 nomes de terroristas que teriam sido mortos nesse ataque contra o Nasrallah, né? Então coloca aqui as informações, aqueles nomes que a gente já tinha visto, e tem outros nomes também que foram divulgados aí de mortos nesse ataque, né? Realmente impressionante, eliminou toda a cúpula do grupo, né? Além disso, esse Nabil Quoque,
que é o comandante das forças de segurança do Hezbollah e coisa e tal, ele foi eliminado, mas não nesse ataque do Nasrallah, tá? Ele foi eliminado num outro ataque que também acabou eliminando ele, né? Foi feito no dia seguinte lá. E o Qassam Khalil Yassin, que teria substituído o Nasrallah, também foi abatido por Israel logo no dia seguinte, né? Então estão dizendo aqui que o Qassam Khalil Yassin, que estava na hierarquia lá do Nasrallah, do Hezbollah, tinha sido promovido ao comando do Hezbollah e imediatamente foi destruído também por um ataque israelense em poucas horas depois aqui, ó. Poucas horas depois de assumir o cargo, ele já foi eliminado, né? E o pessoal tá brincando aqui que isso talvez caiba um recorde no Guinness Book, né? De menor reino numa organização terrorista, poucas horas apenas, né? Bom, o Hezbollah já nomeou outro líder agora, o Hashem Safieddine. Vamos ver quanto tempo esse outro vai durar aqui, né? Não sabemos como é que está a organização do pessoal, porque você vê que Israel continua bombardeando com muita força o Líbano, principalmente aqui em Beirute. Não se espera que o cara vá durar muito tempo não, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz uma informação interessante aqui com a confirmação da morte, né? Ele traz aqui a lista de todos os líderes lá do Hezbollah, toda a cúpula do Hezbollah, né? Então o Nasrallah está aqui, já está morto, aí o Naim Qassem está vivo, estaria vivo, o Hassan Safieddine estaria vivo também, lembrando que esse daqui já morreu, e agora esse daqui assumiu a liderança, né? Aí tem o Mohammad Yazbek, estaria vivo também. Aí depois vem um monte de mortos aqui, mortos, depois tem mais um vivo aqui, que é o Abu Ali Razia Rida, que estaria vivo também, mas repara como é que agora você pega a lista de líderes do Hezbollah e a imensa maioria está morto. Um ou outro que estaria vivo, e nesses aqui, lembra, esse aqui é depois da operação contra o Nasrallah, ou seja, já tem pelo menos mais um aqui que já foi eliminado depois disso, né? Então, realmente a situação do Hezbollah está crítica. Não é que ele tenha, que seja o fim dele. Pode ser que ele consiga ainda continuar a existência do Hezbollah, mas certamente vai ter muita dificuldade com essa ação, né? Bom, a gente vai ter que falar também do Iraque. Por quê? Porque teve uma operação dos Estados Unidos ali em Al-Bukamal, nessa região aqui da Síria. Aqui é o rio Eufrates, né? O rio Eufrates tem essa região aqui de Deir ez-Zor, essa região aqui são várias cidadezinhas ao longo do rio Eufrates, e aqui é um monte de coisas terroristas que tem nessas cidades aqui. Infelizmente é uma meio terra sem lei que tem aqui, e os Estados Unidos fizeram um grande ataque ali na fronteira em Al-Bukamal. Justamente Al-Bukamal é essa cidade aqui, ó, Abu Kamal, essa cidade aqui, bem na fronteira da Síria com o Iraque, justamente para eliminar alguns terroristas desse daí, né? E 3 membros das milícias do Iraque que foram mortos e outros 22 feridos depois desses ataques em Al-Bukamal, ali na Síria. Então foi um ataque americano com muito sucesso ali, né? Mas a situação dos Estados Unidos ali no Iraque não está tão boa, né? O Jabbar al-Mamuri, que é um membro de um partido político lá no Iraque, né, que é fortemente favorável aos muçulmanos Shia e também ao Hezbollah, ele chamou um grande protesto contra a morte do Nasrallah. É aquele negócio, esse pessoal culpa os Estados Unidos como se tivesse alguma coisa a ver com isso. Não sei se teve, né? Mas o pessoal tá preocupado e vamos queimar a embaixada dos Estados Unidos na Zona Verde, né? E de fato, neste momento, parece que tem uma grande quantidade de manifestantes ali no Iraque, em Bagdá, querendo passar por essa ponte. Se eles passarem por essa ponte, eles chegam na embaixada americana. A polícia não está deixando eles passarem, evidentemente, mas é uma situação tensa ali em Bagdá, né? Espero que a coisa se acalme e não chegue a nenhum grande problema. O pessoal está lembrando que o que aconteceu a última vez que uma embaixada americana esteve cercada no Oriente Médio com um presidente fraco, né? Ele está falando do caso da embaixada americana em Teherã, que houve um massacre, um monte de embaixadores do pessoal da embaixada foi morto e outros foram feitos reféns lá em Teherã. Foi justamente na época da revolução lá do contra o Shah Reza Pahlavi, né? A revolução fundamentalista no Irã em 79, né?
Realmente, vamos torcer para que não tenha nada de sério dessa vez ali. Agora, algumas visões sobre como que Israel ficou sabendo que o Nasrallah estaria naquele bunker ali para fazer essa reunião, né? Lembra? Evidentemente, todo o local em que o Nasrallah ia era extremamente secreto, ninguém sabia onde ele ia, em que situação que ele estaria, né? Onde eram os lugares que ele estaria, porque justamente, né, ele sabe que se Israel ficasse sabendo onde é que ele estava, seria bombardeado, né? Seria destruído. Então, existem duas correntes que o pessoal está falando sobre como Israel ficou sabendo que o Nasrallah estaria no bunker e aí teria destruído o bunker, né? A primeira coisa seria esse cara aqui, ó, o Mohammed Ali al-Husseini, é um clérigo xiita do Líbano, que foi amigo do Nasrallah, ele era colega dele, sempre defendeu ele na juventude, mas depois se tornou um grande crítico das ações do Nasrallah e dos iranianos no Líbano. Por quê? Ele era a favor dos muçulmanos, mas ele é a favor da paz, né? Então ele não queria esse confronto com Israel, que o Líbano entrasse em guerra com Israel e coisa e tal, então ele se distanciou do Nasrallah. E em determinado momento, isso daqui foi algumas semanas atrás, ele fez essa reportagem aqui, isso aqui, esse post é de agora, dia 29, mas ele fez essa reportagem, ele falou isso dias antes da eliminação do Nasrallah. Escreva o seu testamento. Os iranianos traíram você. Ou seja, o que ele disse é que o Nasrallah teria sido traído pelo Irã. O Irã teria entregue o Nasrallah em troca de Israel não fazer ataques contra o Irã. É verdade isso? Foi isso que aconteceu? Não sabemos. Mas o que ele está colocando aqui é isso, né? Ele falou nessa entrevista aqui, pegue sua família, faça uma recapitulação do seu tempo de vida, escreva seu testamento, porque quem comprou você, vendeu você hoje. Quem comprou você foi o Irã, né, na visão dele, e o Irã teria vendido o Nasrallah para Israel, né? A gente não sabe se é verdade. É possível ser verdade? É possível ser verdade isso, com certeza, né? O Irã entregar o Nasrallah, é bem possível que seja verdade mesmo, né? Depois desse ataque dos pagers, que eles viram que já o Hezbollah não ia fazer mais nada. Enfim, o que eles tiveram em troca pela sua cabeça, faria tudo você mudar de toda a sua ideia. Você não é mais uma ameaça, escreva seu testamento e coisa e tal. Ou seja, realmente o cara foi muito enfático dizendo que o Irã vendeu o Nasrallah para Israel, né? Mas tem uma outra história, que eu acho talvez mais interessante ainda, né? Que é a situação de que Israel teria usado booms ultrassônicos para identificar onde estava o Nasrallah. Você lembra que quando teve o caso dos pagers lá, né, o Nasrallah fez um discurso. Tem até um vídeo nosso falando sobre, com a capa do Nasrallah, ele fazendo discurso sobre a questão dos pagers e coisa e tal. E aqui, ó, o líder do Hezbollah, o Nasrallah, está falando para seus apoiadores ao vivo sobre o ataque de pagers e rádios em todo o Líbano e coisa e tal. E isso aconteceu no dia 19 de setembro, né, esse discurso do Nasrallah, né, e foi ao vivo o discurso. E naquele discurso, Israel fez vários voos supersônicos sobre Beirute. Então tá aqui, ó, Sonic Boom reportado sobre Beirute. Vamos ouvir aqui o Sonic Boom. Olha, eu vou falar um negócio para vocês sobre Sonic Boom. Isso aqui não faz justiça ao que é um Sonic Boom, um boom sônico, tá? O que é um boom sônico? Quando um avião está abaixo da velocidade do som e ele ultrapassa a velocidade do som. Quando ele faz isso, as ondas de som todo comprimem uma contra a outra e aquilo cria uma mega onda sonora que eu experimentei, eu me lembro até hoje, eu era garotinho, estava no Rio de Janeiro, quando teve o jato, foi um jato brasileiro, se não me engano, que foi interceptar um jato inglês que estava indo para as Malvinas, na época da Guerra das Malvinas. Eu era garoto, tinha 13, 14 anos, nem lembro. Eu lembro até hoje, meu amigo, treme tudo. É um barulho baixo, não é um barulho alto, assim, mas a coisa toda treme, é muito poderoso o barulho, né? E pode ter sido isso mesmo, é que o microfone não capta, não dá a sensação para você da coisa toda tremer.
Eu lembro desse dia no Rio de Janeiro, do Sonic Boom que teve acho que foi um jato brasileiro que ultrapassou a velocidade do som em cima do Rio de Janeiro e até criticaram depois, porque quebrou janela, teve janela quebrada, teve um monte de coisa, o cara não deveria ter entrado em velocidade do som tão rápido assim, mas enfim, não teve nada de sério na época, né? Mas é uma coisa que chama atenção, é um barulho muito forte. E aí o que eles estão dizendo? O que está sendo dito nessa história? Que se é verdade ou se não é verdade, eu não sei, né? Na época, se imaginou que Israel fez esses booms sônicos uma forma de intimidação, para mostrar força sobre o coisa. O que eles estão dizendo agora é que, na verdade, foram booms sônicos muito bem calculados em posições extremamente estratégicas para gerar uma onda de som muito forte que conseguiu ser captada. É lógico, o Nasrallah está falando aqui, ele está dentro do bunker. Ele está lá no bunker, lá embaixo. Mas lembra, são ondas de muita baixa, vibração, né? São de muito baixa frequência, de forma que, se Israel conseguiu, através do áudio do discurso do Nasrallah, saber exatamente qual era, né, o momento em que o boom sônico aconteceu aqui, eles podem ter triangulado a posição exata de onde estava o Nasrallah nesse momento aqui, né? Pro ouvido humano, você não ouviria nada, pareceria que não tem nada, não teve nenhum boom, mas se você analisar o espectro, estão falando isso tudo, tá, gente? Eu não tenho evidência nenhuma de que isso aconteceu de fato. Mas se você tiver acesso ao espectro sonoro do discurso do Nasrallah, com muito tratamento acústico, coisa e tal, amplificação, você conseguiria perceber esse barulho dos booms sônicos, né, em cima de Beirute, e com isso fazer uma triangulação da posição de onde eles aconteceram e saber exatamente onde estaria o Nasrallah, e daí Israel ficou sabendo onde era o bunker em que o Nasrallah se escondia ali em Beirute nessa ocasião, né? Será que foi isso que aconteceu? Se foi, caramba, que coisa fantástica isso. Não sei se foi assim, porque mesmo sendo um som de baixa frequência, para atravessar um bunker, né, debaixo da terra, custa crer que o pessoal tenha conseguido alguma coisa assim, mas vai saber, né? De repente conseguiram. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.